unidade essencial de toda a existência. Pergunta: qual a natureza da unidade essencial de toda a existência proposta pelos teosofistas e sufis, e o que na realidade eles querem dizer? Esta crença é verdadeira ou não? Resposta: sabei que a ideia da unidade de existência é antiga e não está restrita somente aos teosofistas e sufis. De fato, alguns dos filósofos gregos a ela aderiram, tais como Aristóteles, que disse: a realidade decomposta são todas as coisas, mas não é nenhuma delas. Decomposta apresenta-se aqui em contraste com composta, isto é, aquela realidade solitária que está santificada e elevada acima de composição e divisão. Resolveu-se em inúmeras formas, portanto, a existência real são todas as coisas, mas não é qualquer uma delas. Os proponentes da unidade essencial de toda a existência afirmam que a existência real é como o mar e que todas as coisas criadas são como suas ondas. Estas ondas, que significam as coisas criadas, são as inúmeras formas que aquela existência real assume. Portanto, aquela realidade santificada é o mar pré-existente, e as incontáveis formas das coisas criadas, as ondas que surgem. De modo semelhante, comparam isso ao uno e aos números infinitos, onde o primeiro foi manifesto nos graus dos números infinitos, pois os números são a repetição do uno. Assim, o número 2 é a repetição de 1, e o mesmo se aplica no caso dos outros números. Uma de suas provas é esta: todas as coisas criadas são os objetos do conhecimento divino, e nenhum conhecimento pode ser concebido sem objetos de conhecimento, desde que este pertence a algo existente, não àquilo que não existe. De fato, como pode a completa inexistência obter especificação e individuação no espelho do conhecimento? Acontece que as realidades de todas as coisas criadas, que são os objetos do conhecimento do Altíssimo, possuíam uma existência inteligível, pois eram as formas do conhecimento divino e que são pré-existentes, pois o conhecimento divino é pré-existente. Como o conhecimento é pré-existente, assim devem ser seus objetos, e as especificações e individuações das coisas criadas, que são os objetos do conhecimento pré-existente da essência divina, são idênticas ao próprio conhecimento divino. A razão disso é que a realidade, o conhecimento e os objetos do conhecimento do ser divino devem ser concebidos em um estado de unidade absoluta. De outro modo, a essência divina tornar-se-ia a sede de múltiplos fenômenos e seria necessária uma pluralidade de pré-existências, o que seria absurdo. Assim argumentam eles: está estabelecido que os objetos do conhecimento são idênticos ao próprio conhecimento, e este, por sua vez, é idêntico à própria essência, o que equivale dizer que o conhecedor, o conhecimento e os objetos do conhecimento são uma única realidade. Qualquer outra concepção levaria necessariamente a uma pluralidade de pré-existências e a um regresso infinito, e de fato a incontáveis pré-existências.
E como as individuações e especificações das coisas criadas no conhecimento de Deus eram idênticas a e completamente indistinguíveis de sua essência, a unidade verdadeira prevaleceu e todos os objetos do conhecimento foram abrangidos e incorporados de um modo simples e não dividido à realidade da essência divina. Em outras palavras, eles eram de um modo simples e não dividido os objetos do conhecimento do Altíssimo e idênticos à sua essência. E através do aparecimento de Deus, pela manifestação, estas individuações e especificações que possuíam uma existência inteligível, isto é, eram as formas do conhecimento divino, encontraram a existência real no mundo exterior, e assim aquela existência real foi decomposta em infinitas formas. Tal é a base de seu argumento. Os teosofistas e os sufis abrangem dois grupos. Um destes é composto pela maioria, que acredita na unidade de existência simplesmente em espírito de imitação e que não compreendeu o verdadeiro significado dos ensinamentos de seus sábios de renome. A generalidade dos sufis entende existência como sendo aquela existência comum que é concebida pela mente e pelo intelecto do homem, isto é, o que o homem pode compreender. Esta existência comum, porém, é apenas um acidente dentre outros que penetram as realidades das coisas criadas, enquanto as essências dos seres são a substância. Essa existência acidental depende das coisas do mesmo modo que as propriedades das coisas dela dependem. É apenas um acidente dentre muitos. Ora, a substância é indubitavelmente superior ao acidente, pois é primária, e o acidente secundário. A substância subsiste por si só, enquanto o acidente subsiste através de algo, isto é, precisa de uma substância através do qual possa existir. Neste caso, Deus seria secundário e careceria de sua criação, e a criação poderia dispensá-lo completamente. Para ilustrar melhor, cada vez que elementos isolados se combinam, segundo o sistema divino universal, um certo ser vem ao mundo da existência. Isto é, ao combinarem-se certos elementos, uma existência vegetal é produzida. Quando outros se combinam, formam uma existência animal, e quando ainda outros se combinam, outras coisas vêm a existir. Em cada caso, a existência das coisas é uma consequência de suas realidades. Como seria possível que uma existência que é um acidente entre outros e que requer uma substância através da qual possa subsistir, seja essencialmente pré-existente e seja o progenitor de todas as coisas? Mas os verdadeiramente sábios, entre os teosofistas e sufis, após profunda consideração sobre o assunto, concluíram haver duas categorias de existência. Uma é a existência comum, concebida pela mente humana. Esta existência é originada e é um acidente entre outros, enquanto as realidades das coisas são substâncias. Mas o significado da unidade de existência não é essa existência comumente percebida, mas aquela existência real, que está santificada e elevada acima de toda expressão, uma existência através da qual todas as coisas são concebidas.
Essa existência é uma, aquele uno através do qual todas as coisas, tais como matéria, energia e aquela existência comum concebida pela mente humana, vêm a existir. Eis a verdade por trás daquilo em que os teosofistas e sufis acreditam. Em resumo, os profetas e os filósofos estão de acordo quanto a um ponto, a saber, que a causa através da qual todas as coisas são concebidas é apenas uma. A diferença é que os profetas ensinam que o conhecimento de Deus não requer a existência das coisas criadas, enquanto o conhecimento das criaturas pressupõe a existência de objetos de conhecimento. Se o conhecimento divino tivesse necessidade de qualquer outra coisa, então seria como o conhecimento das criaturas e não o de Deus, pois o pré-existente é incompatível com o originado e este é o oposto do pré-existente. Aquilo que atribuímos à criatura como estando entre os requisitos de criação, negamos em Deus, pois a santificação e a elevação acima de todas as imperfeições é uma das características do ser necessário. Por exemplo, no originado vemos ignorância, no pré-existente asseguramos conhecimento. No originado vemos fraqueza, no pré-existente, asseguramos poder. No originado, vemos pobreza. No pré-existente, atestamos riqueza. Assim, o originado é a fonte de todas as imperfeições e o pré-existente a soma de todas as perfeições. E como o conhecimento do originado necessita dos objetos de conhecimento, o conhecimento do pré-existente deve ser independente da existência destes. Segue-se assim que as especificações e individuações das coisas criadas, que são os objetos do conhecimento divino, não são pré-existentes. Além disso, os atributos da perfeição divina não são tão sujeitos aos esforços da mente humana, a ponto de nos capacitar a determinar se o conhecimento divino tem necessidade de objetos ou não. Resumidamente, aquilo que foi mencionado anteriormente é a mais notável prova dos sufis. E se fôssemos mencionar todos os seus argumentos e a eles responder, isto levaria muito tempo. Porém, o que foi dito representa a prova mais decisiva e o argumento mais claro que os eruditos entre os sufis e os teosofistas apresentaram. A existência real através da qual todas as coisas são concebidas, isto é, a realidade da essência divina, através da qual todas as coisas vieram a existir, é reconhecida por todos.
A diferença reside no fato de que os sufis afirmam que a realidade de todas as coisas é a manifestação do Uno, enquanto os profetas dizem que ela emana daquele, e de fato, grande é a diferença entre manifestação e emanação. Aparecimento por manifestação significa que uma única coisa se mostra em inúmeras formas. A semente, por exemplo, que é uma coisa única, dotada das perfeições do reino vegetal, manifesta-se numa infinidade de formas, resolvendo-se em ramos, folhas, flores e frutos. Este fenômeno é chamado de aparecimento por manifestação, enquanto no aparecimento por emanação, o Uno permanece transcendente nas alturas de sua santidade, mas a existência das criaturas é dele obtida por emanação, não por manifestação. Pode ser comparada ao Sol. Dele emanam os raios que se irradiam sobre todas as coisas, mas o Sol continua transcendente nas alturas de sua santidade. Ele não desce, não se resolve a si próprio na forma de raios. Não aparece na identidade das coisas mediante a especificação e a individuação. O pré-existente não se torna o originado. A riqueza absoluta não se converte em pobreza. A ilimitada perfeição não se transforma na imperfeição absoluta. Em resumo, os sufis falam somente de Deus e da criação, e acreditam que Deus se dividiu nas infinitas formas de sua criação e que através delas se manifesta, da mesma forma que o mar, que se mostra na forma infinita das ondas. Estas ondas criadas e imperfeitas são idênticas ao mar pré-existente, o qual é a soma de todas as perfeições divinas. Os profetas, porém, afirmam que há o mundo de Deus, o mundo do reino e o mundo da criação. Três coisas. A primeira emanação é a efusão da graça do reino, que emanou de Deus e apareceu na realidade de todas as coisas, assim como os raios que emanam do Sol se refletem em todas as coisas, e que a graça, os raios, aparecem em infinitas formas nas realidades de todas as coisas e passa pela especificação e individuação de acordo com sua capacidade, receptividade e essência. Mas a afirmação dos sufis requereria que a riqueza absoluta procedesse à pobreza, que o pré-existente fosse confinado a formas originadas e que a própria quintessência do poder fosse refletida no espelho da fraqueza e se sujeitasse às limitações inerentes ao mundo contingente. É este um erro evidente, pois observamos que a realidade do homem, que é a mais nobre de todas as criaturas, não pode proceder à realidade do animal, e que a essência deste, dotado dos poderes dos sentidos,
tampouco se reduza ao grau da planta, e que a realidade do vegetal, que é o poder do crescimento, não se degrada à realidade do mineral. Resumidamente, as realidades superiores não procedem ou se rebaixam à realidade de grau inferior. Como seria possível, pois, a universal realidade de Deus, que transcende todas as descrições e atributos, resolver-se, não obstante sua santidade e pureza absolutas, nas formas e realidades do mundo contingente, as quais são a própria fonte de imperfeições? Isso é pura fantasia e conjectura insustentável. Pelo contrário, aquela essência de santidade é a soma de todas as perfeições divinas e senhoris, e todas as criaturas recebem iluminação de seu aparecimento por emanação e compartilham das luzes de sua perfeição e belezas celestiais, do mesmo modo que todas as criaturas terrenas recebem a graça da luz dos raios do sol, sem qualquer descida ou rebaixamento do último às realidades favorecidas dos seres terrestres. Após o jantar, e em vista de ser tarde a hora, não há tempo para se explicar mais.